E aí, pessoal? Hoje eu vou contar a história de um animalzinho destemido e cheio de estratégias. A vida na base militar da fronteira molhada, encravada entre a floresta e a impiedosa burocracia. Era tão previsível quanto um arroto depois de feijoada de quartel. Os dias se arrastavam em marchas, instruções e no aroma inconfundível de charque com abóbora, que impregnava o uniforme de todo soldado e até o bigode do sargento mais resmungão. Cada grão de arroz era cuidadosamente contabilizado, cada pedaço de carne esquadrinhado, como se fosse uma missão secreta. O cabo Juca, responsável pelo refeitório, era o imperador inquestionável dessa ordem. Mas ele não é o protagonista dessa história. Homem de disciplina quase obsessiva, com a precisão de um relógio suíço e a compaixão de uma mãe ursina, apesar da cara de poucos amigos. Juca fazia do refeitório uma fortaleza de regras e protocolos, onde nem uma migalha de pão se perdia sem supervisão. Foi nesse cenário de rigidez e monotonia que o destino, como um comediante malicioso, resolveu pregar sua peça. No meio da poeira e do cheiro metálico daquela base militar isolada na fronteira do país, havia uma lixeira que guardava mais segredos do que os próprios oficiais imaginavam. Cabo Juca, ao fiscalizar a mesma para ver se algum indisciplinado tinha jogado comida fora e assim contribuir com o desperdício, acabou tendo uma surpresa. Entre restos de feijão e sacos de lixo, dentro de um saco plástico manchado e enrolado em um pano surrado, havia um pequeno ser magrelo e tremendo. Um miado fraco escapava do pacote como um lamento burocrático no fim do mês. Lá estava ele, um gatinho magrelo, malhado de branco, preto e marrom desbotado e com uma cabeça desproporcional. Não era um gato fofo de desenho animado, mas possuía um charme estranho, quase hipnótico. Talvez por isso o largaram aqui, pensou Juca, tentando esconder a pontada de pena sob sua postura militar. Mas o destino tinha planos mais ambiciosos para aquele felino de crânio avantajado. Com cuidado quase reverencial, o cabo Juca levou o pequeno ser para o refeitório, escondendo-o atrás de pilhas de sacos de feijão como se estivesse contrabandeando um míssil secreto, e batizou-o de Milico! Ali, entre restos de arroz, feijão, carne seca e ossos descartados, Milico começou sua vida secreta, aprendendo a navegar pela rotina do quartel, absorvendo cada regra, cada cheiradinha, cada miado dos recrutas, como se fossem lições de estratégia militar. Milico cresceu rápido, magrelo, mas ágil, cabeça grande, mas elegante, olhos atentos, que captavam cada movimento e cada descuido. Ele aprendia com a precisão de Juca, mas com a liberdade felina que só gatos possuem. Observava os soldados durante exercícios de combate, rondas de vigilância, inspeções noturnas e até sessões de treinamento tático, absorvendo cada detalhe como se fosse um pequeno espião de quatro patas. Mas Milico também aprendeu a dura lição da disciplina militar. Certa vez, em ataque de fome atávica, devorou além da medida e deixou um pedaço de bife no prato. Para Juca, isso era um crime contra a logística do rancho, uma afronta à santa ordem alimentar. Milico, você sabe as regras. Nada de desperdício. Trovejou o cabo, com a voz mais grave que qualquer alarme do quartel. E assim, o castigo foi severo. Milico teve que passar a noite acordado junto aos recrutas nas guaritas, observando a segurança do quartel. Deitado no canto frio, entre soldados sonolentos e armas pesadas, o pequeno gato analisava
tudo: pontos cegos, turnos de ronda, horários de troca de patrulha, até cochilava por breves momentos, mas já com os olhos semiabertos, absorvendo táticas de guerra sem nem precisar entender o manual do sargento. Enquanto isso, Milico começava a perceber uma injustiça cruel. Os soldados tinham vidas fora do quartel. Saíam, se divertiam, namoravam, bebiam, enquanto ele permanecia preso entre ensopados de legumes, arroz frio e sobras de carne seca. Mas Milico não tinha para onde ir. O cabo Juca, que era um homem de bom coração, mas teimosamente rígido, jamais permitiria que o pequeno explorasse o mundo exterior. O felino começava a se sentir injustiçado, mas como bom militar em treinamento, apenas observava e registrava mentalmente tudo. A monotonia alimentava nele algo mais perigoso: criatividade estratégica. Afinal, tédio é o pai da inovação, e na fronteira molhada, tédio era abundante. O tempo passou e Milico cresceu, não mais um filhote, mas um felino imponente, ágil e observador, cuja cabeça enorme parecia conter todos os segredos do universo militar. Até que o dia da grande festa da cidade vizinha chegou. A cidade celebrava, e praticamente todos da base, sedentos por uma dose de vida civil, rumaram para a comemoração. Restaram apenas meia dúzia de gatos pingados de plantão, fora Milico. O quartel, à noite, parecia um deserto, silencioso, exceto pelo colchar dos sapos e pelo ranger dos portões enferrujados. Mas Milico, deitado em seu canto, sentiu que algo estava errado. Começou a escutar sons estranhos vindo dos fundos do quartel. Passos pesados, sussurros, botas arrastando-se pela terra. Com o instinto felino afiado e a experiência de anos observando táticas militares, Milico decidiu investigar. Caminhou silencioso, olhos fixos, orelhas em alerta. A cena que encontrou poderia facilmente ser confundida com um filme de ação de baixo orçamento. Uma invasão estava acontecendo. Forças militares do país vizinho. Uma ditadura imperialista temível, com uniformes verdes e vermelhos e de barbas e bigodes protuberantes, escalavam os muros do quartel. Milico arregalou os olhos, ou pelo menos piscou 2 vezes, numa mistura de horror e excitação. Foi nesse momento que nosso herói foi revelado. Milico, veterano em observação tática, sentiu o chamado do destino. Pegou uma fita vermelha que encontrou esquecida, perto do refeitório. Provavelmente parte de algum equipamento de treinamento. Amarrou-a em volta da cabeça e assumiu o comando. Ele tinha o conhecimento, ele tinha a disciplina e, acima de tudo, tinha aquele ar de superioridade felina que só gatos sabem ter. A primeira coisa: acionar o alarme. Mas como Milico avistou um dos recrutas, o Magrão, dormindo em sua guarita, o fuzil desajeitadamente apoiado. Magrão era famoso por ter uma bexiga bem ativa. Milico miou alto, bem no ouvido de Magrão. O recruta acordou em sobressalto, precisando ir ao banheiro urgentemente. Ao levantar, esbarrou na alavanca do alarme, que disparou um estridente bip. Bip, invasão na base. E do lado de fora, 4 recrutas ainda cheirando a leite. Mais perdidos que a agulha em palheiro, saíram correndo, o fuzil na mão. Coragem em falta e novos demais para entender completamente a gravidade da situação. Milico, com um brilho tático nos olhos, assumiu a liderança. Sabia que não podiam enfrentar os invasores de frente. Lembrou-se de uma aula de guerra de guerrilha onde o sargento dizia: "O inimigo subestima o que não entende".
Milico, como qualquer verdadeiro comandante, sabia que disciplina vence força bruta. E foi assim que aqueles 5 recrutas ficaram ao lado de Milico. Operação Caos no refeitório, ataque e informação, poderia ter anunciado se falasse humano. No entanto, os recrutas compreenderam cada miado como uma ordem militar absoluta. O plano de batalha era digno de um estrategista felino. 1. Distrair os invasores com iscas. Milico derrubou panelas e sacolas de arroz estrategicamente, criando um caos de ruídos que confundiu completamente os inimigos. 2. Sinalizar posições. Usando miados curtos e rápidos, os 5 recrutas coordenaram a movimentação, explorando corredores, portas e janelas, tudo sob a supervisão. Olá! Desculpa interromper o seu vídeo, mas eu precisava muito fazer um pedido especial. Se você está gostando do que está assistindo, por que não se inscreve no nosso canal? É rapidinho, não custa nada e ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo como este para você. Pensa só, é só um clique. Dá uma paradinha aí, desce um pouquinho a tela e clica no botão de se inscrever. Já fez? Maravilha! Isso faz toda a diferença para nós. Sério mesmo, muito obrigado pelo seu apoio. Agora vamos voltar para o vídeo. Visão do comandante felino. 3. Emboscada com armadilhas improvisadas. Usaram latas de comida vazias, pedaços de cordas e até baldes estrategicamente posicionados para fazer com que cada invasor tropeçasse, escorregasse ou caísse em cima de outros. 4. Roubo de suprimentos. Milico tinha observado os armazéns e sabia exatamente onde cada invasor se dirigiria. Os 5 recrutas prepararam armadilhas de comida que atraíram os inimigos para o centro do pátio. Mas os invasores eram muitos. Milico, em um ato de pura genialidade, lembrou-se de uma aula de psicologia do inimigo onde o instrutor falava sobre medo do desconhecido. Foi então que aproveitou para aplicar estratégias de guerrilha, abrir válvulas de água, derrubar baldes de óleo, espalhar latas de comida e até empurrar caixas com restos de legumes estrategicamente. Cada ação parecia uma peça de teatro e cada miado uma ordem de guerra. A base se tornou um cenário de guerra cômico. Soldados escorregando no óleo, pisando em ração de cachorro, com o rosto pintado de verde, tentando entender de onde vinham aqueles miados assustadores e aquelas rajadas de extintor de incêndio. Milico, o general felino, coordenava tudo com miados estratégicos e olhares penetrantes, correndo de um lado para o outro com sua fita vermelha amarrada em sua cabeçona. Os 5 recrutas, motivados pelo exemplo do gato e pelo pânico, executavam ordens com uma coordenação nunca antes vista, lembrando a todos que inteligência e disciplina podem superar força bruta. Foi quando Milico executou o ataque final. Com sua precisão felina, saltou em cima do maior invasor, derrubando-o de forma dramática. Os outros, confusos e cansados, foram capturados um a um. Incapazes de reagir à estratégia combinada de inteligência felina mais disciplina militar. E ao amanhecer, o cenário era surreal. Os soldados invasores, de uniformes verdes e vermelhos, com aquelas barbas e bigodes exuberantes, estavam todos amarrados, escorregadios, famintos e pintados de verde. 5 recrutas exaustos, mas vitoriosos, e Milico,
O pequeno Rambo felino, fita vermelha na testa, corpo coberto de tinta preta, marrom e verde, misturado com poeira, olhando com orgulho para sua obra-prima estratérica. Os 5 recrutas, exaustos, mas em êxtase, assistiam enquanto o quartel permanecia intacto, e todos os invasores estavam capturados, amarrados e humilhados. Quando a tropa toda retornou da festa, ainda lidando com ressaca monumental e tropeçando nos próprios pés. Não acreditaram no que viam: o quartel intacto, os invasores capturados e Milico como herói absoluto. No centro do pátio, usando camuflagem, liderança evidente no olhar e os 5 recrutas ajoelhados ao lado dele, como se o mundo tivesse acabado de presenciar um evento histórico. Os oficiais, que normalmente respiravam rigidez e protocolo, não tiveram outra escolha senão reconhecer a grandeza felina. Um gato salvou o quartel, murmurou o major sem saber se ria ou chorava. A notícia se espalhou rapidamente. Uma festa foi organizada, com faixas dizendo "Milico, nosso herói", medalhas, solenidades e até uma estátua de bronze representando o gato em pose heróica. Fita vermelha na testa, olhos penetrantes e cabeça desproporcional. O presidente da República veio pessoalmente entregar medalhas e homenagens. Todos queriam levar Milico para casa, mostrar o gato que salvou a pátria e restaurou a ordem no refeitório. E já não mais lhe faltava lugar para ele curtir sua vida fora do quartel. Mas Milico, sábio e disciplinado, como todo verdadeiro herói, não se deixou seduzir por mimos ou petiscos extras, apenas olhou para Juca. Sabendo que seu verdadeiro lar era a base militar, entre sobras do refeitório, soldados desajeitados e oportunidades para ronrons estratégicos, Milico tornou-se uma lenda viva. Estrategista felino, disciplinado, cômico e audacioso. Ele provou que mesmo os menores, os mais magrelos e de cabeça desproporcional, podem mudar o destino de uma base militar inteira. Na base militar da Fronteira Molhada, nunca mais houve desperdício, nunca mais houve invasão impune e nunca mais se subestimou o poder de um gato magrelo com mente extraordinariamente estratégica. O cabo Juca, seu mentor secreto, observava com orgulho silencioso, sabendo que seu pequeno protegido havia se tornado lenda. O tempo passou e Milico continuou como guardião secreto da base, ronronando com dignidade, planejando novas estratégias e, claro, garantindo que nenhum grão de arroz fosse desperdiçado e sempre pronto para a próxima missão. Mas, claro, sempre com aquela pitada de humor felino, porque heróis, mesmo grandes, também merecem se divertir. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!